Olá, tudo bem? As médiuns adolescentes de Kardec eram balzaquianas. No dia 19 de fevereiro de 2019, portanto pouco há tempo atrás, foi publicado um trabalho de pesquisa no Jornal de Estudos Espíritas, no volume 7, trabalho esse de autoria de Carlos Sete Bastos. O título desse trabalho é A Verdadeira Identidade das Primeiras Médiuns Utilizadas por Kardec. É um trabalho sério, um trabalho baseado em documentos e que apresenta as fontes para aqueles que quiserem conferir. Esse trabalho vem desconstruir uma ideia muito difundida no meio espírita e que eu mesmo defendi e propaguei. Ideia essa de que as primeiras médiuns de Kardec, mais precisamente as irmãs Julie e Caroline Boudin, eram duas adolescentes. Eu tenho dito isso ao longo do tempo, principalmente nos meus vídeos mais recentes. A única fonte que se tinha, a única fonte primária que se tinha para afirmar que estas duas médiuns eram adolescentes, era o livro de autoria de Canuto Abreu, chamado O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária. Então esse trabalho de Carlos Sete Bastos demonstra documentadamente, que elas tinham 27 e 29 anos quando trabalharam com Kardec, isso em 1856. O Livro dos Espíritos, a primeira edição do Livro dos Espíritos, foi publicado no ano seguinte, 1857. Então elas tinham, nesta data, 28 e 30 anos. Aliás, Julie Boudin não se chamava Julie, e sim Pelagie Boudin. Por isso eu disse que as médiuns não eram adolescentes, elas eram balzaquianas. Claro que isso é uma brincadeira. Para quem não conhece essa expressão, era uma expressão muito utilizada até algumas décadas atrás para designar a mulher que já não era moça, mas que ainda não era coroa, né? A mulher de 30 anos. Essa expressão surge com o livro A Mulher de 30 Anos, aliás, um péssimo livro, de autoria de Honoré de Balzac. Lembrando apenas como curiosidade que Valdo Vieira psicografou Balzac, inclusive em um romance que teve muito sucesso na época, chamado Cristo Espera por Ti. O que essa descoberta publicada tem de importante? Para mim, especificamente, conforme a minha linha de pensamento atual, ela põe por terra um dos argumentos que eu utilizei na série de vídeos que eu fiz sobre Kardec. Naquele vídeo, Por que Kardec pregou a reencarnação?, eu afirmo que este livro de Canuto Abreu, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, no capítulo 10 desse livro, nós ficamos sabendo que a família Boudin, incluindo, evidentemente, as senhoritas Julie, que agora sabemos que não é Júlia, Pelagie, Julie e Caroline Boudin, as duas médiuns que forneceram quase todo o material que deu origem ao Livro dos Espíritos, ficamos sabendo nesse livro que essa família acreditava em reencarnação pelo menos desde 1853, quando ainda viviam na África, portanto, antes de conhecer Kardec. Eu disse também nesse vídeo que, nas suas reuniões espíritas familiares, ainda na África, manifestava-se o espírito Zéfiro, né? Que seria aquele espírito familiar de Kardec, que aliás ganhou esse apelido de Zéfiro da própria família Boudin, né? Em referência a um vento local, o nome de um vento local que se chama Zéfiro, assim como no sul temos o vento minuano, o vento pampeiro, o vento norte, enfim. Também disse que, de acordo com o livro, Zéfiro teria previsto que a família Boudin se mudaria para a França, que lá eles encontrariam Allan Kardec, um seu antigo companheiro de outra reencarnação. Isso tudo eu disse me baseando no livro de Canuto Abreu, mas se ele errou tão feio em relação à idade das médiuns e até em relação ao nome de uma das médiuns, é possível, bem possível, que essas outras informações também não sejam exatas. Então esse é um ponto, né? O outro ponto, né, por outro lado, cai por terra também um dos argumentos que, a meu ver,
davam credibilidade ao Livro dos Espíritos, pelo menos a primeira edição do Livro dos Espíritos. Sempre me chamou a atenção o fato de duas meninas adolescentes manifestarem conhecimentos que provavelmente estavam além dos seus conhecimentos ordinários. Nos últimos tempos eu atribuía isso ao subconsciente. Como eu disse no vídeo A Relação de Kardec com o Magnetismo, Kardec tinha mais de 35 anos de experiência como magnetizador, isso dito por ele mesmo. E ele próprio reconhecia que o sonâmbulo, ou a pessoa magnetizada, no estado sonambúlico, essa pessoa passa a ter acesso a conhecimentos de outras mentes. Nas palavras de Kardec, ele, o sonâmbulo, o magnetizado, ele os sente e adivinha, sente os pensamentos e adivinha os pensamentos das pessoas que estão ali à volta. Agora, com essa descoberta, talvez nem precisemos recorrer ao magnetismo para explicar o conteúdo do Livro dos Espíritos. É perfeitamente possível que duas mulheres na faixa dos 30 anos, criadas num ambiente culto, com inclinações espiritualistas, é perfeitamente possível que elas tivessem conhecimento de tudo o que é exposto no Livro dos Espíritos. Só quem acha extraordinário, uma coisa assim fora do comum, o conteúdo do Livro dos Espíritos é aquele que não tem familiaridade com a literatura de um modo geral e, principalmente, quem não tem ideia do que se dizia e do que se escrevia sobre esses temas no tempo de Kardec e já antes de Kardec. Muita força e paz para você.